Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura brasileira e hoje vamos falar sobre o modernismo. O movimento modernista brasileiro, ele foi preparado longamente pelos escritores impressionistas, também chamados de pré-modernistas, do início do século XX, né? Pelo estudo das correntes modernistas europeias e pelas pesquisas dos primeiros modernistas. Lembrando que o período, né, pré-modernista ele vai de 1902 a 1922. Nós temos aqui, nesse período, uma mistura das tendências realistas e também das tendências simbolistas. Há aqueles que são um pouco mais conservadores, que vão se utilizar desse momento ainda realista, simbolista, parnasianista, mas há aqueles que já começam realmente a inovar na sua maneira de fazer a arte. Tá? Em 1917, aparecem 4 obras importantes, entretanto, desigualmente modernas. No centenário da independência do Brasil, os modernistas vão estar ali mais fortes e tomam um passo definitivo ali para começar mesmo o modernismo, tá? Então, em São Paulo, é realizada no Teatro Municipal, entre 13 de fevereiro e 17 de fevereiro, acontece a Semana da Arte Moderna, que também é chamada de Semana de 22, tá? Então eles resolvem se expor aí ao mundo, tá? Estavam presentes os pintores de Cavalcante e Ana Malfatti, músicos como Villa-Lobos e Guilmar Novaes, e os escritores Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Graça Aranha fez o discurso inaugural e foi considerado o chefe ali, o líder do movimento. Só um detalhe que eu tenho que dizer para vocês: a Tarsila do Amaral não estava no evento, tá? A Tarsila do Amaral estava na Europa na época. A característica mais marcante da obra modernista dessa época é o instinto de destruição das técnicas literárias do passado. Como qualidades positivas, podemos apontar a inteira liberdade formal da escolha de assuntos e de construção da obra de arte, a consciência de brasilidade da linguagem e do assunto. Com isso, a gente adota uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais próxima do povo, um verso livre e o assunto cotidiano, tá? É importante também você saber que o modernismo é dividido em 3 fases. Ele tem a primeira fase, que é a fase heróica, tá? Que é justamente essa fase, o pontapé inicial. A segunda fase, que é a fase de consolidação. E a terceira fase, que é a geração de 45, onde a gente vai ter aqui alguns nomes pouco mais recentes, vamos dizer assim, que a galera que já conhece um pouco mais. Tudo bem? Bora começar então a falar da fase heróica. A fase heróica nasce do período denominado entre guerras, tá? Visto que a Primeira Guerra Mundial ocorre ali entre 1914 e 1918 e a Segunda Guerra acontece entre 1939 a 1945. No Brasil, então, nesse período aqui, entre 1918 e 1939, é o período que está acontecendo o modernismo na sua fase heróica aqui no Brasil. Então, no Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamado também de República Velha, que acontece aí entre 1889 e 1930. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras, que seria ali São Paulo, e as oligarquias do leite, Minas Gerais, tá? Então, nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. O que que acontecia? Ora se botava no poder uma galera de São Paulo, que era a oligarquia cafeeira, ora se botava no poder uma galera que era de Minas Gerais, que era a oligarquia do leite. Por isso também foi chamado de política café com leite, tá? Porque ficava alternando no poder São Paulo, um candidato de São Paulo, um candidato aí de Minas Gerais. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 resultou numa grande crise mundial, refletida na sociedade de diversos países. Esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e os governos totalitários que surgiram na Europa, como o nazismo, o fascismo, franquismo e salazarismo. Tá? As características mais marcantes da obra modernista dessa época são o nacionalismo
crítico e ufanista. Olha só, a gente tem esse ufanismo aqui, nesse primeiro momento do modernismo, a valorização do cotidiano, do hoje, do que está acontecendo, aqui da realidade social, tá? Um resgate da cultura, tá, brasileira, um resgate das raízes culturais brasileiras, tá? A crítica à realidade brasileira, a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo e o academicismo. Então, essa quebra da palavra muito bonita, rebuscada, difícil, não, eles começam a fazer uma literatura que alcança qualquer leitor. Tá? Obviamente, qualquer leitor que possa, que saiba ler, mas uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais fácil. Experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor e uso de versos livres e versos brancos. Então, caracteriza-se pela procura de inovações e pelo repúdio ao passado. Sabia-se o que não queriam antes de saber o que se queria. Por isso, era comum ter paródias e o poema piada. O desejo de uma literatura verdadeiramente brasileira foi responsável pelo aproveitamento do folclore de aspectos históricos, como partes da Carta de Pero Vaz de Caminha, em poemas de Oswald de Andrade, tá? E pela tentativa de se criar uma língua brasileira, despojada dos lusitanismos comuns da língua literária romântica e realista. Justifica-se, assim, a multiplicidade de correntes, né, desse modernismo inicial. Nós vamos ter a corrente desvairista, que é inaugurada e terminada por Mário de Andrade no seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. Vamos ter a corrente pau-brasil, manifestada por Oswald de Andrade, em 1924, tá? Propondo uma poesia nativista. A corrente verde e amarela de Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado e outros é defensora de uma poesia primitivista, ali em 1927, sendo adversa à corrente do pau-brasil. Lembrando também que a gente pode chamar essas correntes de manifestos, tá? Manifesto pau-brasil, manifesto verde e amarelo, manifesto devairista, tudo bem? A corrente antropofágica, ou o manifesto antropofágico, foi criado por Oswald de Andrade, tendo a adesão de Raul Bopp, Alcântara Machado e outros, adversária aí à corrente verde e amarela. E a corrente antropofágica ela é muito interessante porque ela tem uma ideia bem coisa de brasileiro mesmo, bem cultural nossa, que é absorver o que é bom, que vem de fora, e transformar aqui no que é nosso, tá? É abrasileirar as coisas, é muito interessante. A corrente da anta, de Casimiro Ricardo, é fortemente atacada pela antropofagia, e a corrente espiritualista, com a revista Festa, congregando o movimento católico, né? Aí tem Tasso da Silveira e Alceu Amoroso Lima. Alguns outros escritores, autores, né, como Manuel Bandeira, ficaram independentes dessas correntes modernistas. O romance é menos importante que a poesia nessa primeira fase do modernismo. O primeiro romance modernista vai pertencer aí ao Oswald de Andrade, que se chama Memórias Sentimentais de João Miramar, publicado em 1924, que trouxe uma linguagem nova. Mário de Andrade publicou em 1928 o romance Macunaíma, apresentando a figura do anti-herói, do mulherengo e malandro, indolente e brigão. E aí vai misturar muitos tipos de brasileiros. Tá? Continua a tentativa de se sistematizar uma língua popular brasileira. Mário de Andrade ele toma o negro para simbolizar o anti-herói e mais tarde Ariano Suassuna faria o mesmo. O conto da primeira fase modernista tem o seu representante maior em Alcântara Machado, que escreve sobre a vida cotidiana do italiano pobre
na luta pela subsistência em São Paulo. Ele adota uma mistura entre o italiano e o português. Tá? Então, ele traz quase uma interlíngua. Escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda, em 1928, sobre o elemento ítalo-brasileiro. E sobre o elemento luso-brasileiro, ele escreveu em 1929, Laranja da China. A primeira fase modernista é principalmente importante por sua poesia. Os autores são diversos. Nós temos José Oswald de Souza Andrade, né, ou Oswald de Andrade, que é o mais radical dos modernistas e foi redescoberto pela poesia concreta e ressaltou algumas de suas criações. Ele também dominou o poema piada, tem aí Pau Brasil, em 1925, o primeiro caderno de poesias do aluno Oswald de Andrade, em 1927, e escreveu também romances e peças teatrais. Nós temos Mário de Andrade, tá, que foi orientador do movimento, o seu crítico mais atuante, influenciando a todos os escritores da época, e buscou criar uma língua brasileira, sistematizando a fala popular, e nela deixou o seu romance e epopeia Macunaíma, em 1928. Nós temos Pauliceia Desvairada, em 1922, que é uma poesia, Losango Caqui, em 1926, Lira Paulistana, em 1946. Ele também escreve romances e crônicas, tá? Tendo aí como uma das mais importantes desse momento, que é A Escrava, que não é Isaura, em 1925. Temos também Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, que seria o Manuel Bandeira, tá? Que começa aí com uma poesia singela, diferente do gosto parnasiano da época, A Cisa das Horas, em 1917. Ele foi modernista sem se filiar a qualquer das correntes da primeira fase, tá bom? Ele escreveu também Carnaval, em 1919, O Ritmo Dissoluto, em 1924, Libertinagem, em 1930, Estrela da Manhã, em 1936, Lira dos 50 anos, em 1940, Belo Belo, 1948, Opus 10, em 1952 e Estrela da Tarde, em 1959. A linguagem de Manuel Bandeira é comum, despojada de procura de soluções novas e traduz com eficiência o mundo interior do poeta. Temos ainda Cecília Meirelles, que também nunca se filiou a alguma das correntes modernistas, embora possa ser arrolado na linha espiritualista ao lado de Tasso da Silveira. A sua poesia é delicada e sensível, ligeiramente simbolista. Nós temos aqui Viagem, em 1939, Vaga Música, em 1942, Mar Absoluto, em 1945, Romanceiro da Inconfidência, em 1953, ou Isto ou Aquilo, em 1965. Agora, a gente vai falar da consolidação, que é a segunda fase modernista. Tá? A segunda fase do modernismo no Brasil surge em um contexto muito conturbado, tá? Que é após aí a crise, né, da quebra da Bolsa de Nova York. Tá? Muitos países eles estavam então mergulhados numa crise econômica absurda, uma crise política e social também absurdas, tá? E isso faz surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa. E aí leva isso, então, culmina, né, com a Segunda Guerra Mundial. Além do aumento do desemprego, da falência de fábricas, da fome e da miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou o quê? Um golpe de Estado. O presidente da República da época, né, Washington Luiz, ele foi deposto e impede, então, a posse do presidente eleito, que era Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominada política do café com leite. Então, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a ditadura no país também se aproxima com o Estado Novo. Dedica-se à construção de uma literatura nacional, terminado já o primeiro momento de fúria destruidora. A poesia deixa a piada e caminha seriamente para a conquista de novos campos, competindo novos valores com os escritores do primeiro momento modernista. Entre os nomes mais representativos dessa geração, a gente tem Carlos Drummond de Andrade, tá? Temos Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt
e Vinícius de Moraes, que é o responsável pelo reaparecimento dos sonetos. A segunda geração vai se destacar na prosa e vai assumir uma importância extrema. Tá? Vai realizar com o romance regionalista os objetivos maiores do modernismo, que é a procura de assuntos nativistas para a arte. Essa segunda fase modernista assiste ao aparecimento do romance nordestino, que tem o objetivo de reforma social e tem por cenário a seca e a fazenda de cana ou de cacau. As principais características dessa fase foram a influência do realismo e romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, tá? A temática cotidiana e a linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Nós temos aqui alguns autores que marcaram a segunda fase do modernismo, como José Américo de Almeida. Tá? Temos a Raquel de Queiroz, que vai escrever aí o romance 15, onde vai descrever, por exemplo, a fuga dos trabalhadores do interior para a capital por conta da seca e, simultaneamente, os amores de Conceição e Vicente. Ela também vai falar um pouco da situação da mulher, né, nesse período, de que ou ela casa, ela não pode ter um pensamento livre, enfim. É muito interessante esse livro aqui. Tá? Nós temos Graciliano Ramos, tá, que vai trazer o romance de defesa social, vai trazer uma linguagem um pouco mais concisa e vai trabalhar ali os seus personagens de uma maneira um pouco mais realista. Temos José Lins do Rego, tá? Que traz uma narrativa e tem uma linguagem muito popular. Jorge Amado, que foi um dos mais famosos e mais traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos, tá? Ele é o autor mais adaptado no cinema, no teatro e na TV. Nós temos algumas obras como O País do Carnaval, Cacau, Suor, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista Cansada da Guerra e Tieta Cansada de Guerra e Tieta do Agreste. Temos também Éric Veríssimo, também Carlos Drummond de Andrade, os principais poetas da segunda geração modernista, tá? E uma das principais características é o seu sentido de pertencer ao povo. Vinícius de Moraes, né? Que foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor, compositor, poeta essencialmente lírico, um grande sonetista. Lembra que ele é o responsável por trazer de volta os sonetos, tá bom? E agora, a gente, para finalizar essa aula, vai falar sobre a geração de 45, que é a terceira fase modernista, onde vão se desenvolver temáticas e estéticas diversas às gerações anteriores. Da geração de 45, eles rompem com o padrão e apresentam uma grande inovação na pesquisa estética, nas formas de expressão literária. Vai aparecer aqui nesse período grandes livros dos escritores da primeira e da segunda geração. Tá? A literatura se aproxima de um neoparnasianismo na poesia e de um neonaturalismo na prosa. O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é um período mais tranquilo, menos conturbado em relação às outras duas gerações. Tá? É a fase da redemocratização do país, porque em 1945 termina o Estado Novo, né, que tinha sido implantado pela ditadura de Vargas, né, e em nível mundial, esse ano também tem o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Porém, a gente tem o início da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, e a corrida armamentista. Mas quais são as principais características da terceira geração modernista? Nós temos o academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal. Percebam que a gente tem ele é considerado, então, o neoparnasianismo, tudo bem? Experimentações artísticas, tem aqui a ficção experimental, tá? Nós temos o realismo fantástico,
os contos fantásticos, o retorno à forma poética. Então, a gente tem, de novo, a valorização da métrica e da rima, por isso neoparnasianismo, a influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana, linguagem mais objetiva. Então, essas três últimas características têm muito a ver, ser considerado também o neonaturalismo. A prosa é o tipo de texto mais explorado na terceira fase, de tal modo, os tipos de prosa do período são classificados segundo a sua temática. Então, a gente vai ter a prosa urbana, tá? Que vai ter ali a sua ambientação no espaço da cidade. Nós temos a prosa regionalista, que vai trazer aqui aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista. Tá? Nós temos a prosa intimista, que vai ser determinada ali pela exploração de temas humanos, mais íntimo, mais psicológico e mais subjetivo. Embora a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado da terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Logo, os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana: preocupação com a estética, metrificação e versificação, busca da perfeição e o culto à forma. Temos aqui alguns dos principais autores dessa fase, tá? Nós temos o João Cabral de Melo Neto, tá? Nós temos a Clarice Lispector, tudo bem? Que se destaca aí na prosa e na poesia com caráter lírico e intimista. Tá? Nós temos o Guimarães Rosa, temos Ariano Suassuna, que é o defensor da cultura popular brasileira. Ele vai escrever romances, peças teatrais, poesias. Tá? É muito interessante a literatura do Ariano Suassuna, tudo bem? Inclusive, muitos dos textos dele acabam se tornando aí filmes e fazem parte de novelas, por exemplo. Nós temos também a Lígia Fagundes Telles, tá? Que veio a falecer esse ano, em abril de 2022. Escreveu romances, contos e poesias, sendo uma de suas marcas a exploração psicológica das personagens. Aqui vocês podem ver alguns dos livros mais famosos desses autores, tudo bem? Claro que existem outros, Clarice Lispector tem vários outros livros, Ariano Suassuna também. Então, eu espero que vocês pesquisem aí, tentem buscar um pouco da literatura desses autores, tudo bem? Eu espero, assim, foi um apanhado muito geral, eu não me aprofundei aqui em nenhum desses tópicos com vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos, a introdução a essas escolas literárias, ok? Se ficar alguma dúvida, comenta. Uh, se eu não falei alguma coisa e você sabe, comenta também, porque isso é importante, essa troca é importante, tudo bem? E eu espero que você tenha gostado. Bons estudos para você. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!